Iniciando mais uma live sobre o estudo do Livro dos Espíritos, e tem como realização a União Beneficente Allan Kardec. Cito a Rua Viema, no Jardim Monte Líbano, Rua Viema 5.565. E aí, então, nós convidamos aqueles que também assistem a live, que ela vai ficar provavelmente gravada, né? A gente convida para fazer uma prece no início, porque é inadmissível a gente não conversar com Deus, né, com Jesus, pedir a Ele nesse instante que nos envolva em fluidos bons, em energias positivas, trazendo para nós um entendimento maior, uma visão maior daquelas coisas que a gente ainda desconhece, apesar de ter nascido na doutrina espírita, como eu e Dilon, nós ainda temos muita coisa que nós desconhecemos. Ou seja, seria até melhor dizer que nós ainda sabemos 1% dos conhecimentos espíritas. Que Jesus nos abençoe a todos. Em nome de Jesus, declaramos por iniciadas as nossas tarefas, nosso estudo da noite de hoje. Muita paz. Paz por Dilon, né? O comando do estudo. Ok. Boa noite a todos aqueles que estão presentes e aqueles que se farão presentes num outro momento assistindo através do YouTube, a Espiritualidade Amiga, aqueles que vieram nos auxiliar e aqueles que também vieram para assistir, aprender conosco. Sejam todos bem-vindos. Uma realização da União Beneficente Espírita Allan Kardec. E hoje nós estamos fazendo a nossa reunião de número 41 do estudo do Livro dos Espíritos. 45? Número 41. 41. Isso. Então, é estudo de número 41 do Livro dos Espíritos. Claro que teve outras lives, né, de outros temas. Mas tivemos um ano aí, né? Do Livro dos Espíritos é a número 41. Hoje, 12 de maio de 2023, nós estamos fazendo a parte segunda do Mundo dos Espíritos, no capítulo 3º, da volta do Espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. A questão é a questão de número 149. E vamos a ela. Do André. Ai, que não dá. Não dá. Vamos à questão número 149. Vamos falar sobre vida eterna, sobre a morte. Que a morte que a gente tanto teme, né? Tanto estuda para ver se entende e aceita um pouco melhor. Muito bem. Você quer fazer essa leitura para nós, Zi? A 149? Isso. Não. 149. Que sucede à alma no instante da morte? Pergunta, né? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. A alma após... é isso, né? Essa isso. é a resposta. Isso. É facinho, né? Não, a alma... Como a resposta? Não, essa é bem curtinha mesmo, é assim mesmo. É a resposta. Aí e a outra? Não, vamos comentar essa daí. Vamos comentar essa daí. Alguém quer comentar? Então,
que sucede com a alma, né? A alma é o espírito encarnado. No instante da morte, volta a ser espírito, vivendo o mundo espiritual, que é a verdadeira pátria, né? Nossa. Muito bem. Não tem outra resposta. Não tem muito o que comentar, né, Orlando? Tá certo. Agora, muitos espíritas, às vezes há uma confusãozinha aí, porque muitos de nós ficam muitas vezes muito tempo aqui envolvido com a terra que a gente viveu, né? A gente sabe que tem aqueles espíritos que ficam vagando, indo na casa dos parentes, voltando para a cidade de onde morou muitos anos, né? Em espírito. Mas logo ele é esclarecido por alguma entidade, por alguns de nós, os trabalhos mediúnicos mesmo, eles colaboram muito nesse sentido, né? Quando os espíritos lá comunicam em nossos trabalhos, não sabendo onde está, querendo os parentes, né? A gente vai esclarecer e pedir a uma entidade de luz, né? Que ajude ele a se libertar das amarras da terra, né? É isso? É isso. Vamos para a próxima, então. A 150. Eu leio? Não, Orlando. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Ou seja, a individualidade é a lembrança, né? Não é do passado? Indivíduo, né? Ele perde a se identificar o que ela é, né? Eu continuo com as minhas experiências, com os meus conhecimentos, com as coisas boas que fiz, com as coisas ruins, tudo aquilo que eu deixei de fazer ou aquilo que eu realizei permanece como aquisições que eu tenho na minha individualidade. Então, permaneço aquele espírito que quando encarnado, me identificava como Odilon. Desencarnado, eu continuo com aquelas mesmas características. De imediato, eu permaneço, então, com aquela individualidade. A minha individualidade, ela permanece comigo. Como eu tenho muitas outras vidas, né? Já tive várias outras vidas, aquelas outras vidas todas fazem parte da minha individualidade. E elas permanecem, não se perde. Essa pergunta, ela leva àquela reflexão, né? Que às vezes alguns ficam imaginando, né? Morreu, vai para um grande todo, igual um oceano, né? Se mistura com o todo. E daí se torna parte de Deus. Tem algumas correntes que pensam assim. A doutrina espírita, ela diz que não, que as pessoas desencarnam, permanecem sendo a mesma pessoa, só que sem o corpo físico. Ele não pode pegar, assim, a lembrança de outra encarnação sem ser a última? Ele pode recordar, sim, mas geralmente quando ele desencarna, a encarnação que está presente nele é a última. Que está mais viva, né? Que está mais viva, não sei se é o termo, né? Mas que está mais presente assim nele, né? Que ele está mais. Com o passar dos tempos que ele faz esclarecendo, né, Dilon? E aí ele vai podendo ter acesso a essas outras vidas. Nós não temos acesso às outras vidas porque a gente não dá conta, né? As lembranças seriam demais para a gente. Seria um peso muito forte para a gente carregar. Você vê que lembranças de uma vida só, dessa vida já é às vezes difícil, né? A gente se sente culpado por coisa que fez ou que deixou de fazer. Imagina se vai lembrar as outras. Se a gente se lembrasse de várias outras, como é que não mesmo, seria, né? Seria muito mais difícil. Aí atrapalhava até a sua evolução, porque isso. Você vai ficar... Mesmo que essa última vida que ele teve não está ligada à outra passada. Ele vai lembrando aos poucos, conforme a necessidade, conforme a oportunidade, né? De acordo com... Porque não dá para ele lembrar de imediato, porque não é bom. Seria um prejuízo para a própria evolução do espírito ele se lembrar, né? Verdade. Então ele não
Não se recorda, não. Por enquanto, não. Muito bem. Algum comentário mais? Não. Não? Então vamos para o próximo. 151. Não, não é. 150, item A. Item A. Item A. Não. Vamos ver. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Perispírito. Não vai. Continua a ter um fluido que ele é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação ao seu perispírito. Aí está explicado, né? Que ele guarda aquela última. Isso. Porque nós somos espírito, ocupamos um corpo, junto com nós também acompanha um outro corpo, né, que vai se desenvolvendo conforme nós vamos vivendo os anos aqui na Terra, né, que se chama perispírito. E alguns chamam de corpo espiritual, né, mas nós, os espíritas, entendemos por perispírito, é o segundo corpo que nós espíritos temos. Né? Então, quando a gente desencarna, a gente toma posse do perispírito. E através do perispírito que a gente começa a ter consciência da nossa individualidade, onde nós estamos, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, não é? É mais ou menos por aí. Então, Leia o outro. Quando a pergunta é como constata a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material. Então o corpo acabou. Como é que eu sei que eu sou eu? Como é que eu tenho como é que eu sei dessa minha aparência? Essa que é a pergunta. Para nós espíritas, né, essa pergunta já nos remete direto à ideia do corpo perispiritual, aquele corpo, né, que nós estudamos. Mas para aquele que não tem nenhum conhecimento espírita, veja bem, né, como é que ele vai imaginar? Não, ele não tem mais corpo, então como é que ele sabe que ele é ele? Né, se ele não tem mais corpo físico? Porque se a gente não tem o conhecimento da existência desse corpo espiritual, a gente fica imaginando o que sobra quando morre, quando desencarna, o que tem mais, o que tem além disso. Então, mas eu estou dizendo para quem não é espírita, não sabe que existe espírito. Oi? Está travando seu meu áudio? Voz. Então, aquela pessoa que não sabe da existência do espírito, que não é espírita, né? Aqui Kardec estava fazendo a pergunta para o espírito. Nessa época não existia espiritismo ainda, o espiritismo estava em construção, né? Então, que ideia que as pessoas faziam da morte, por exemplo, e que ideia que a pessoa fazia da pós a morte. Morreu o corpo, e daí, o que restou? Perispírito. Para nós, sim, volto a repetir. Mas para aquelas pessoas que não sabem que existe perispírito, essa é a pergunta. Né? Pergunta, mas o que restou? Né? Aí a crendice popular, né, forma um monte de ideias, né? A pessoa se torna uma fumacinha, né? Se torna um fantasminha, né? Tem que formato que tem esse fantasminha ninguém sabe. Então, por isso que veio essa pergunta, que naquela época não tinha esse conhecimento que nós já temos agora do perispírito. E daí ele fala bem assim, continua a ter um fluido que lhe é próprio, né? Que esse fluido aurido da atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência, né? Então modela, né? Guarda essa aparência da última encarnação. E daí ele diz, seu perispírito. Tá certo? A gente sempre, quando a gente lê essas perguntas, a gente tem que considerar que ela foi feita em 1857. Nessa época, o espiritismo não existia ainda, estava em construção. Estava começando. Estava em construção, exatamente.
Então, estava tomando conhecimento, né, da existência do mundo espiritual, da vida após a morte, da imortalidade da alma, a possibilidade da comunicação com os espíritos, né? Então, eu estava tomando ciência dessa informação nessa época. Muito bem. E tem a B ainda da 150. Item B. Leio, item B. A alma nada leva consigo deste mundo? É uma pergunta. Isso. Nada a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Assim, por exemplo, quer virar constelação. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, né? Conforme o uso que ele faz da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, levamos alguma coisa desse mundo físico? Não, né? Nada. Tudo que é físico permanece aqui no físico. Não levamos nada. As lembranças daquilo de bom que a gente fez. Né? Aí só a lembrança. Então, aí a vontade, aquele desejo, né, de estar melhor do que quando estava aqui. Então, se a gente for boa gente, a gente vai levar boas lembranças. Se nós não formos tão bons assim, né? Vai conviver se a gente vê um espírito, a gente pode ver ele com o corpo fluido dele lá, né? O perispírito, né? Sim. O que ele faleceu aqui, né? Desencarnou. Isso. Ele pode se apresentar com a aparência, né? Do que ele tinha com quando aparência, mas bem mais conservado. Pode ser mais conservado, pode ser ferido, pode ser com a aparência que ele tinha nos últimos momentos que estava aqui, né? Pode ser que ele aparenta mais jovem, pode ser que ele aparenta mais velho. Tem várias formas dele se apresentar que não é uma forma só. Vai depender do merecimento dele. E tem espíritos que eles têm condições, né, de se modificar. Eles conseguem. Então, quanto mais a gente está num nível melhor de espiritualização, menos a gente tem interesse em levar alguma coisa aqui da Terra. Vai perceber que tudo que ficou para trás são futilidades, são coisas sem importância. Que o que realmente importa são os valores que eu construí dentro do campo da moralidade. Verdade. A 151. Que pensar da opinião dos que dizem que a morte, a alma, que após a morte, a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela. Mas não obstante, conserva sempre a tua individualidade. O conjunto dos espíritos não forma um todo. Então, aquilo que nós fizemos, tem um começo de comentário, né, no início. Para algumas correntes, né, algumas doutrinas, a pessoa morreu, ela retorna ao todo universal. Quer dizer, é como se, para a gente reencarnar, Deus tira um pedacinho do espírito que está numa grande massa, né, e reencarna. A hora que ele desencarna, aquele pedacinho volta àquela massa do todo. Né? Aí ele diz, o que se deve pensar a respeito disso? Né? Então o espírito é que responde. Depende da forma como a gente visualiza isso. Por exemplo, se eu estou numa assembleia, então estão várias pessoas conversando ali, debatendo, eu faço parte daquela assembleia, né? Então eu faço parte daquele todo. Mas tenho a minha individualidade. Eu sou eu, o outro é o outro, o outro é o outro. Né? Cada um tem a sua individualidade ali.
Tá mudo a tua fala. Ela está cortando, acho que é. Travou. Essa palavra. Acho que é a nossa internet que não está muito boa, né? Deve ser. E agora, melhorou? Não. Melhorou. Não melhorou nada. Não travou. Travou de novo? Por que será que está assim? Hein? Tá travado. Olá. Oi. Agora deu. Melhorou? Melhorou. Então, a ideia que diz aqui é das pessoas que acham que morreu, né, vai para um todo. E com uma grande massa, né? Ali Deus tira um pedacinho daquela massa, reencarna, é uma pessoa. Desencarnou, aquele lá vai para a grande massa e mistura tudo. Tem algumas doutrinas que defendiam essa ideia, né, antigamente. Hoje eu acho que nem mais. E daí a pergunta é, o que pensar disso aí? Ele responde, se fosse considerado como, por exemplo, uma assembleia, tudo bem, né? Uma assembleia, eu faço parte de uma assembleia, mas eu tenho a minha individualidade, tenho o meu pensamento, o outro tem o seu pensamento, o outro tem o pensamento dele. Não se mistura, né? Que todos tornam um só. Mas eu vou sempre conservar a minha individualidade, né? Então, não quer dizer que porque eu estou ali naquele todo, eu perdi as minhas características individuais. É isso. Vamos para o próximo, A lembrança, né? Da É, vida passada, né? a gente não se perde. Enquanto eu né? estiver desencarnado, eu estou recordando Acho a que vida passada. dependendo do jeito que você desencarnou, se você. Não, vai, Dilo. É questão da individualidade ainda que está sendo discutido aqui, né? Toda essa parte aqui toda é sobre a individualidade, que é o que me identifica, que me torna o que eu sou. As minhas experiências, né? As minhas conquistas, os meus aprendizados, isso é a minha individualidade. Ela não se perde. Eu desencarnei, eu continuo sendo a mesma pessoa, com qualidades, com vícios, né, com tudo aquilo que eu tinha de conquistas no campo da inteligência, no campo da intelectualidade, no campo da moral. Eu continuo mantendo aquelas conquistas. É nesse sentido que está sendo dito aqui. Certo? Travou de novo? Tá tudo bem? Seu som tá ruim, né? Trava toda hora. Então, eu estou percebendo que a internet está fraquinha. A internet nossa que não está muito boa hoje. Não sei o que aconteceu. Né? É que hoje ela não tá boa não. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que pode Será ser. que é porque está muita coisa ligada nela? Não, né? Hã? Assim, vários aparelhos ligados nessa internet? Não, acho que é que ela tá fraquinha mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou mudar a rede aqui para ver se dá certo. E agora, melhorou? Melhorou. Então tá, vamos lá, 152. Vai, vem. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosse cegos, veríeis. Se não fosse surdo, ouvireis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser fora de vós. Os que pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal, a alma reingressa no todo universal, estão em erro. Se supõe que, semelhante gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo o universo entende o conjunto de seres incorpóreos,
conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Bom, essa pergunta ela é fácil e é difícil também, né? Porque para nós, os espíritos, é fácil a gente entender, né? Por exemplo, a Zia aqui, ela é médium, né? Recebe os espíritos, fala com eles, ouve, não é? Então, é fácil. Para aqueles que não são médiums, né, que têm assim, essa facilidade de se comunicar com os espíritos, tem que ser pelo conhecimento, né? Pelo estudo, para se tornar fácil. Mas aí é o seguinte, só se o médium que escuta e aqueles que... E quando a gente fala médium, não é só espírita, não, que às vezes fala, não. Mas são os espíritas que são médios, a mediunidade independe do espiritismo. Em todas as religiões existe médios, né? E existe médios também que não são nem religiosos, que ficam aí recebendo espírito no meio da rua, falando com eles, né? Então, para nós, os espíritas, é muito fácil, porque a gente já tem, junto com isso, o entendimento, o estudo, né? Agora, aqueles que não têm, como diz aí, é surdo, é cego, está vendo que existe algo fora dele, mas não, muitas vezes não quer aceitar de jeito nenhum, ou faz que não entende, porque até é inadmissível a gente acreditar que a pessoa não entende que tem algo a mais dele do que ele ali. Né? Eu não sei, ela é meio dificilzinha para você explicar, né? Ela continua aquela mesma ideia da individualidade, né? É. Quer dizer, quando desencarna, nós continuamos sendo nós mesmos, apenas que sem o corpo físico. Então, a Kardec ele faz a pergunta aqui, que prova que a gente poderia ser apresentado que isso é verdadeiro. Que o espírito continua existindo, que ele continua tendo as mesmas ideias de quando encarnado, que ele não retornou a um todo universal, como alguns acreditam, né? E que ele continua tendo a sua individualidade. E daí ele dá, se não fosse cego, veríeis. Né? Você não vê pelas comunicações que recebeis. Né? Então, na época, Kardec estava recebendo comunicações mediúnicas. Então, ele fala, você não está vendo que nós estamos falando com você, e nós existimos, a nossa individualidade não está provado aqui que nós existimos. Né? Se não fosse surdos, ouviríeis. Então, ele tá mostrando aqui que todos podem ver isso, né? Todos percebem, alguns aceitam, outros não aceitam essa verdade. Né? Não tem até hoje pessoas que não admitem a existência do plano espiritual, a possibilidade de comunicação com eles, né? Não tem alguns que atribuem, não, esse que está comunicando aqui não é o espírito, não é. É o demônio, ou então é o Espírito Santo, mas o espírito daquele que já viveu aqui na Terra não tem possibilidade de se comunicar, não. Essas outras segmentos religiosos, né? Com todo Nem precisa ser religião, não. Às vezes pessoa que nem tem religião, né? Não, mas eu quero dizer o seguinte, aqueles que se dizem profeta, recebeu uma informação, né? Profetizou alguma coisa, né? Muitas vezes são espíritos que vêm ali. Então não aceita. Dele. Então tem alguns que não aceitam, acho que é uma ilusão, né? Acho que é coisa da imaginação dele. A maioria pensa que está gravado na cabeça e passa aquele, né? Então aquele que não quer enxergar, não vai enxergar. Aquele que não quer ouvir, não vai ouvir. Né? Não adianta. Mais conveniente para ele. Vai ficar naquilo que é mais conveniente para ele, exatamente. Aqui continua a mesma questão, que é o comentário dela, né? Dessa questão anterior. Se as almas se confundissem num amálgama,
Amálgama. O que é isso? Amálgama. Só teriam as qualidades do conjunto. Nada os distinguiria uma das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades próprias. Quando, ao contrário, em todas as comunicações denotam ter ciência do seu eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresento sobre todos os aspectos é a consequência mesmo de constituir individualidade diversa. Se após a morte só houvesse o que se chama de um grande todo, ao absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E, então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Tá bom. Essa aí tá difícil de explicar, viu, Ló? Hein? Então, Assim, ele falou, né, continua na questão da individualidade, né? Então, se ela se confundisse, né, se misturasse, o amálgama é um elemento químico, né, que se mistura e se confunde, você não consegue distinguir uma coisa da outra. Está tudo misturado ali, né? Amálgama de mercúrio, alguma coisa assim. Então, se ela se misturasse, então elas só teriam as qualidades do conjunto, então não ia distinguir. Por exemplo, era uma inteligência só. A pessoa desencarnou, vai para o todo universal. Então não existe vários tipos de inteligência naquele todo. Existe uma inteligência única. Todas as experiências, está aqui, né, se esforçando para conquistar a experiência, a inteligência. A gente menos desencarnar, né? Morreu, se perdeu no todo. Né? Então não seria interessante para a gente, porque daí todos faziam parte daquele todo ali, né? E não teria nenhuma diferenciação se eu me esforçasse ou não. Né? Então é nesse sentido que está dizendo aqui. As inteligências seriam uma só. Mas ele vai explicar um pouquinho melhor isso aqui na sequência. Vamos lá para o próximo quadro. Aí, ó. Deu um pouco aí. Não estou enxergando direito. É 59? 153. 153. Eu estou 59. Desde que, porém, não é? Se as almas se confundissem, daí continua aqui, ó. Eu vou ler essa daqui, que é finalzinho dela, daqui, ó. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, de lá aos que de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam sua identidade por sinais incontestáveis, particularidades pessoais verificáveis referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posto em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Aqui ele está dizendo que a individualidade é muito fácil a gente provar, né? Porque nós percebemos nas comunicações. Né? Ali a gente vê que existem bons, existem maus, existem pessoas levianas, existem pessoas sérias. De todo jeito. Todo jeito. Então ali é a prova que conserva a individualidade. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Você já pensou se misturasse tudo, né? Perderia. Não podia ser bom. Então o Espiritismo ele vem provar isso aí. Né? Vem provar que nós continuamos vivos e com as conquistas que nós atingimos aqui no planeta. Vamos para 153, então? Vamos.
Beleza? Em que sentido se deve atender à vida eterna? Entender, vou ler de novo. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É uma pergunta. A vida do espírito é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Leio mais? Não é tudo que está ali. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Pergunta, né? É. Essa é, antes, a felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavra. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendeis. Então, aí nessa questão, eu tenho uma pergunta para fazer para o Dilon, que é o nosso mestre, né? Pronto. Viu, Dilon? Eu assisti uma palestra, um seminário até, de um palestrante lá de Cuiabá, mas o cara é fera mesmo. E ele falou assim que para nós, os espíritos, nós não somos eternos. Nós somos imortais. Eterno foi Deus que não foi criado por ninguém. Uhum. E aqui fala assim que a vida do espírito é que é eterna, né? A do corpo é transitória. Ou seja, eu já, se fosse ouvir ele, eu falaria, a vida do espírito é imortal. E a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida imortal. Tá certo? Eu entendo que a resposta a essa pergunta está aí mesmo no que nós acabamos de ler. Ó. Ele diz, no finalzinho ele diz, ó, tá vendo? Bem no finalzinho da resposta ele diz. Essa é aqui no livro? Bom, deixa eu explicar aí. Então, ele fala, ele diz, primeiro ele fala assim, o que se deve entender por vida eterna? Por que ele fala isso? Porque na Bíblia tá recheado de passagens onde se lembra da vida eterna. Cristo falou bem assim, que veio, né, nos prometendo a vida eterna. Não é isso? A Bíblia tem várias passagens, né, que lembra da vida eterna. Mas se a gente não dizer assim, a gente não está falando assim que a gente então não foi criado por Deus, porque diz que nós somos imortais porque fomos criados por Deus, e Deus é que é eterno. Mas provavelmente que nós ainda vai chegar um dia lá, né, Dilon? Ele diz assim aqui, ó. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Se você achar bonito chamar de vida eterna, tudo bem. Pode usar, né? Pode, não é isso que ele está dizendo aqui, ó. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Se fica mais fácil a gente entender como vida eterna, tudo bem. Se fica mais fácil entender como vida imortal, também está tudo bem. O importante é a gente se entender o que ele está querendo dizer. Né? Nós sabemos pelos atributos de Deus que ele é eterno, foi criado de todo sempre, né? Aliás, existiu de todo sempre, né? É nesse sentido da palavra vida eterna. Mas ele diz assim, mas você vai conquistar a vida eterna, né, na Bíblia. O que é a vida eterna que está na Bíblia? A felicidade eterna. Né? Mas então vida eterna é só para os espíritos puros, porque eles sim são felizes. Os outros não são felizes enquanto não conquistar a pureza. Então não tem vida eterna, só eles têm. Aí ele fala, essa questão dessas definições, tanto faz. A gente é que resolve qual palavra adotar.
Se quiser adotar eterna, sim. Se quiser adotar imortal, sim. O importante é a gente entender o seguinte: nós não morremos nunca, né? Fomos criados simples e ignorantes, não é isso que está no livro dos Espíritos? Então fomos criados em algum momento. Já Deus não foi criado, né? Já existiu de todo sempre, né? Então, para a gente, de repente, separar uma coisa, ficar mais fácil entender, e usar a palavra eterna para Deus e a palavra imortal para os espíritos, que somos nós, também pode ser. É até mais interessante, fica mais claro para nós, não fica? É, É isso que está sendo dito aqui pelo Espírito de verdade. Né? A gente que às vezes complica as coisas. Que às vezes que a gente que não se entende muito bem. Vamos. Tá certo? Alguém quer comentar mais? Não, eu acho que tá. Tá bom? Tá. Então vamos pro. Separação da alma e do corpo, né? Isso, separação da alma e do corpo, questão 154. É dolorosa a separação da alma e a do corpo? Pergunta, né? Dói Não. morrer? Essa que é a pergunta. Hã? A pergunta é: dói morrer? Hã? Não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, a alma nenhuma parte toma nisto. isso. O sofrimento que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que se vê chegar o termo do seu exílio. Tá bom? Não tem baixa. Na morte natural. Na morte natural é que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade. O homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Aí quando fala que se vê chegar o termo do seu exílio, é porque o espírito, muitos até se acham prisioneiro do corpo. O corpo se torna uma cadeia para ele, né? Mas o sofrimento maior é durante a vida, né? O corpo fica doente, tem sequela. Agora, no momento exato da morte, a gente se separa do corpo, vai viver a vida do espírito, né? E, na verdade, aquela sensação desagradável que a gente carrega depois que morre, eu imagino que seja só uma impressão, né? Acho que sofre mais o que está olhando ali, né, Dilon? Vendo o outro passar para o outro lado, né? Será? Sofre aqueles que ficam, né? A pergunta é dolorosa, quer dizer, dói morrer? A hora que a alma separação da alma e do corpo, dói? É dolorosa? Não, ele diz não. Simples assim, não dói. Né? Aí depois ele explica. Tem uma parte no livro dos Espíritos, acho que nós vamos chegar lá ainda, que fala que é igual um sono. Você dorme, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Você dorme e depois você acorda no mundo espiritual. Porque quando você vê uma pessoa passando assim, saindo da parte do corpo e passando a ser espírito, ele dá aquela aflição, aquela coisa soa, transpira, aperta a mão da gente, parece que ela está sentindo uma dor muito grande. Mas ali é o corpo, né? É o corpo, né? O espírito não sente quando é muito grudado ao corpo, é muito agarrado às coisas material, o espírito sente essa coisa desagradável, mas passa para a vida espiritual. Né? Já passou, né? Passou. Mas é igual uma lâmpada, aqui fala, é igual uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. O corpo não tem vida mais, ele adquirir uma doença que não tem cura, ele
Para o espírito é uma benção, porque deixou aquela cadeia, né? Saiu daquele exílio, né, que ele fala. Acho que é isso aí. Então, a gente imagina o sofrimento porque nós temos uma ligação muito forte com o corpo físico. Então a gente imagina dor, né? A gente acha que o corpo dói. Mas ele diz aqui que não, que o corpo muitas vezes sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Então ela não sofre, ela não sente a morte. Ela não sente a morte. Ela diz assim, que às vezes aquele sofrimento que o corpo está passando naquele momento, né, que o corpo está demonstrando, é para ela às vezes até um gozo, que ele está se sentindo liberto, está saindo do exílio, está terminando o seu exílio, está sendo libertado. Então, aquela agonia, aquela angústia, né, que a gente às vezes tem a impressão que o espírito está sofrendo, é só do corpo físico. O espírito está, ou ele está adormecido, né, geralmente, sendo trabalhado a parte do desligamento dele, do corpo físico, do que... Oi? Não, é isso aí mesmo que você está falando. Então, é que a gente sempre imagina o outro pelo que a gente, né, sente ou imagina sentir, né? A gente acha que o outro está sofrendo muito, ou pouco, ou muito, né? Porque a gente acha, mas a gente não está dentro dele para saber o que realmente está acontecendo, né? Então a gente fica com a resposta do espírito aqui que não é, não sofre no momento da morte. Aí às vezes vem aquela pergunta, mas e os espíritos não se comunicam em sofrimento, tá todo mundo o tempo sofrendo, mas não é pela morte, ele está sofrendo pela circunstância que ele viveu aqui na Terra, pelos apegos, pela aquelas ideias, né, que ele ainda permanece dentro dele, né, pela aquela crença que ele está naquela situação, né, pelas culpas que ele carrega. Ele está no plano espiritual, ele tem as sensações até mais fortes do que quando aqui na Terra. Tanto para coisa boa, se ele está bem, quanto para coisa ruim, se ele não está bem. Mas a morte em si não dói. É isso que está dizendo, que foi dito aqui. Tá certo? Ele vai sofrer pelo apego, né? Pelo apego. O apego ele sofre às vezes, né? Você já pensou aquele que tem todas as facilidades da terra aqui, os gozos, é rico, tem muito dinheiro, né? Quando passa para a vida espiritual, ele vê que nada daquilo fazia parte dele. Então aí ele sofre, né? Aí ele sofre. Sofre porque ele tinha poder, tinha recursos, né? Tinha uma vida que ele gostava muito dela, né? E aí ele sofre pelo apego. Pelas pessoas que ficaram, que ele queria, né? Não queria deixar. É esse tipo de sentimento que às vezes envolve a pessoa. E a 155? Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que ele tinha, ela se desprende. Como se opera a separação da alma do corpo, né? Quando a gente está encarnado, é a alma, né? Isso. Então, a gente ele separa, né? A gente separa do corpo. É cortado, né? Os laços que tinha. Então, a gente é prendido ao corpo através de laços espirituais. O que é um laço? Não é aquele dobradinho que você puxa uma pontinha assim, ela se solta? Então, outros laços. Você puxou aquela pontinha, ela se soltou, né? Se desprende.
desprende. Eu nem usaria o termo cortar, porque cortar dá a impressão que dói, né? Só solta, só solta, Desprende. desprende, né? É. Paramos por aqui, não? Vamos parar, né? Já está no horário já. Essa daí tem a item A também, a 155, e ela é meio longuinha mesmo, né? Depois Aí nós voltamos a fazer ela. Aí a gente faz ela na próxima semana. É. Tá bom. Tá certo. Paramos nela então. Quer fazer a prece, Zico? Pede pelos doentes, pelos enfermos, viu? Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, Mãe de Jesus, e a todos os mentores espirituais que estão neste momento nos olhando, nos protegendo, nos inspirando para entender melhor essa explicação do livro dos Espíritos. Eu peço a eles que derrame sobre nós a paz, a tranquilidade e a fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Não deixa nós duvidarmos que a vida não é isso. Porque Kardec sabia muito mais que nós e expôs essas explicações para nós. Por isso eu só tenho a agradecer, porque estou aprendendo agora com o livro do Kardec. Peço a Deus que derrame uma bênção sobre todos que precisam, aos doentes, principalmente o meu filho André. Ajuda ele, Pai, que ele retorne à vida assim, mais tranquila, mais sossegada, aceita mais o sofrimento como uma prova que ele tem que passar. Não deixe ele se revoltar, Senhor. Faça com que ele pare, pense e fala, não, eu estou merecendo isto, eu tenho que modificar. É esse o meu pedido. Abençoa todos nós e que nós temos uma noite de paz e tranquilidade, cada um de nós. E vamos refletir nessas questões que nós estudamos agora. Esse é o meu pedido. Abençoa as águas que porventura esteja aí perto da nossa tela. Abençoar as águas que nós vamos beber na nossa casa. Todas, transforme ela em uma água fluidificada para os nossos males, que nós possamos sentir aliviado. Que assim seja. Você pega uma aguinha gelada, põe naquela copa e dá para ele tomar lá. Vou dar água. É isso, mano. É isso aí. Então, até a próxima sexta-feira. Um abraço da família aí em Palmas. Tô brincando, ele fica em casa.